Itajaí está crescendo e a infraestrutura acompanha este avanço. Serão 2 novas estações de tratamento de água e uma delas começa a operar já em 2025. Além disso, 2 novos reservatórios vão reforçar o abastecimento. E vem aí a ampliação da rede coletora e da estação de tratamento de esgoto. No total, são 29 projetos em execução e mais de 330 milhões de reais em investimentos. Do Semasa para Itajaí, por Itajaí. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Polilógica. Hoje ele voltou, nosso querido amigo Nicolas Reis, comigo aqui na bancada e temos companhia hoje, Nicolas. Mais de 8.700 inscritos no YouTube. Chegamos essa semana e eu queria agradecer, só gratidão pelo reconhecimento desse trabalho. Tá tudo bem, meu querido irmão? Tá tudo certo, graças a Deus. Que número expressivo. Todo dia alguém vem dizer para mim que acompanha, né? E hoje ainda ninguém disse, mas ontem foi a Manuela, quero mandar um abraço para ela. Fui fazer um podcast com ela no negócio do evento do Elume, e aí ela, meu Deus, eu vou com o cara que sabe tudo de podcast, não sei o que. Eu disse, tu assiste meu podcast? Ela assim, todos, e às vezes inclusive na madrugada, que é quando dá tempo. Então, em nome da Manu, a todos os nossos espectadores, nosso muito obrigado. Agora já começa explicando essa camisa roxa aí, né? Que todo mundo vai perguntar, né? É que eu tô aqui no intervalo do Fostech Summit, que é um evento que está acontecendo lá no Elume Park, que é o Centro Regional de Inovação de Itajaí. E é uma co-realização, né? Nós, como Invest Itajaí, a gente realiza também, mas quem faz muito acontecer é o NUT, que é o Núcleo de Tecnologia da Associação Empresarial, e o Polo ACAT, o Polo Regional da ACAT. Então, a co-realização desses 3 atores, e que envolve todo o ecossistema, tecnologia e inovação. Tá legal pra caramba. Painéis sobre inteligência artificial, empreendedorismo, teve batalha de startups, foram entrega de prêmios, tá rolando como se fosse uma feira, expositores, né? Então, tem várias startups ou empresas que já estão consolidadas, mas que passaram por programas de incubação, pré-incubação, estão lá expondo seus produtos. E, assim, os 2 dias super cheios, então a gente ficou bem feliz com o resultado final. É a 3ª edição já, né, Jean? Mas foi um sucesso, como foram os outros, mas foi um sucesso de público, ainda mais gente do que nos outros anos, então tá consolidando no calendário, né? Tá legal. Para a sociedade, o que retorna todo esse trabalho? Porque às vezes a gente fala, quando a gente se envolve, e eu sei que tu és um apaixonado e estás cada dia mais apaixonado por essa tua agenda, por essa tua pauta, teu trabalho, as pessoas às vezes, o Nicolas fala, mas tipo assim, será que eu posso participar? Isso é público? Será que eu posso me apresentar? Como que é isso, assim? Sim. Hoje tiveram premiações em dinheiro para quem estava lá nos programas de pré-incubação, para quem passa para uma banca avaliadora e tal, eles ganharam dinheirinho para ir tocando o projeto. Mas o dado que me gravou foi o seguinte, o Elume fez 2 anos, hoje. Inclusive Parabéns. Fizemos uma festinha de aniversário lá e tal, por isso que eu estou com a camisa também. E eu não lembro o número, foram centenas de ideias que passaram ou pelo Nascer, ou pelo Marinatec da Univale, ou pelo Foz Inova, por algum programa de incubação ou pré-incubação. E dessas centenas, 70 já viraram startups, algumas delas, inclusive, com patentes. Uma que é residente no Elume, inclusive, que trabalha, é biotecnologia, eles descobriram um benefício de uma planta local, patentearam esse benefício e transformaram num produto estético, cosmético, né? E eles são residentes lá no Elume. Então, o prático é isso, né? A gente capta os recursos que tem na FAPESC, na CAT, nesses editais, utiliza metodologias, no caso do Nascer do Sebrae, no caso do Marinatec da Univale, e quem aparecer lá com uma ideia que seja inovadora, participa desses programas, e alguns não vão dar certo, mas 70 já deram certo, né? Então é isso que a gente dá à sociedade. Incentiva o empreendedorismo a partir da inovação, a partir de soluções tecnológicas, e está rolando. E assim, Jean, o que me chama a atenção nessa paixão que de fato eu estou adquirindo por esse tema
é o universo de possibilidades que existem, né? Então, se tu pega Itajaí hoje, cara, as pessoas, a gente já falou disso aqui, a gente não tem noção de que a matriz da BRF está em Itajaí. Nós temos planta da VEG, temos planta da Klabin, a Embraer está aqui em Itajaí, as empresas de embarcações de luxo, as principais do mundo, né? Tem 2 em Itajaí, e eles consomem muito dessa tecnologia e de serviços até do exterior, de fora. Então, você olha o universo de oportunidades que a gente tem para criar soluções para a indústria que já está posicionada na nossa região. Aí eu fui fazer uma palestra essa semana para a gurizada dos grêmios estudantis do ensino fundamental. Eu não falei isso, eu devia ter falado, mas eu pensei, disse, cara, essa gurizada não imagina o quanto a gente está se esforçando para trazer resultados para eles, né, cara? Porque imagina, numa sala de aula de uma escola fundamental de Itajaí, sempre tem um CDF, né? Sempre tem. E, cara, se a gente descobrir esse CDF, fazer ele desenvolver algum tipo de solução, pô, se ele voar, ele vai levar mais 10, 15 junto com ele, né, cara? Então, eu tô falando isso porque a gente está desenvolvendo para o ano que vem um projeto que, por enquanto, está chamado de Itajaí Mais Tech, que é mais ou menos o que Florianópolis já fez, é uma metodologia do SESC, Senai, mas a gente está adaptando, né? Estamos nessa fase de estudo exatamente para fazer esses programas que já existem mais para os adultos, digamos assim, a gente rodar também com a molecada do primeiro grau, do ensino fundamental, que é a responsabilidade do município. Então, o resultado prático é isso, as pessoas vão lá, passam por mentorias, por metodologias que ajudam eles a transformar uma ideia num protótipo, num negócio. É isso. E esse negócio tem benefícios fiscais, tem esse tipo de coisa? Para ajudar no começo, assim? Muitos têm. Em regra, esses editais ajudam, né? A Secretaria de Estado de Tecnologia agora está com uma linha de crédito lá que o cara paga 0,81 de juros para desenvolver para startups, né? Uhum. Só para elas. Então, tem várias linhas de crédito, tem benefícios. Está rodando agora, a Câmara de Itajaí deve votar logo a Lei da Inovação, que também vai trazer incentivos, e a reforma tributária, eu entendo pouco dela, não vou me arriscar a entrar muito nas especificidades, mas eu já ouvi de especialistas que o único setor que vai poder ter benefícios regionais é exatamente o setor da tecnologia. Então, a gente já está com o grupo de trabalho lá, com a Secretaria da Fazenda e tal, para identificar como fazer isso a partir da reforma tributária e a gente criar incentivos também para esse ramo da economia. Essa área, além de empregar muito, ela paga muito bem, né, cara? É um negócio muito interessante, merece fomento. Mas, Nicolas, nós não podemos fugir da treta nacional que Santa Catarina foi metida nessa semana, que é essa brigaceira do Partido Liberal, cujo epicentro é Santa Catarina, as vagas ao Senado, mas que, na verdade, expõe aquilo que a gente já conversou em vários programas aqui. Quer dizer, a ausência da democracia partidária, esse controle econômico dos presidentes nacionais de partido e essa casta que, com emendas parlamentares, fundo partidário, fundo eleitoral, controlam as bases. E o maior partido do Brasil foi atingido, pelo menos no coração do estado de Santa Catarina, essa semana, quando as nossas deputadas Ana Campanholo e Carol Detoni expuseram de maneira bastante incisiva aquilo que a gente já vem denunciando aqui faz tempo. E eu tive acesso hoje, eu não vou dizer, Nicolas, assim, que é profundo, que é uma coisa cientificamente profunda, mas assim, uma pesquisa da Neocamp e a enquete da Gazeta de São Bento do Sul apresentam números de rejeição à candidatura de Carlos Bolsonaro bastante expressivos, né? Apesar de ele estar ali empatado tecnicamente com o Carol Detoni e Décio Lima, na pesquisa ele acumula uma rejeição recorde, se ranqueada dentro desse contexto. Fora a pesquisa, que daí ela é nominal,
as pessoas também foram confrontadas com a questão de aceitar ou não uma candidatura vinda do Rio de Janeiro. E aí o mundo muda completamente, quer dizer, amplia-se. De 30% nós passamos para 60%, 80% de rejeição de uma candidatura fora do Estado, principalmente no contexto do Senado, que foi pontualmente falando. Essa questão, eu não quero julgar ninguém, e muitas pessoas me perguntaram quem é que tem razão, eu digo todo mundo e ninguém, ao mesmo tempo. Por quê? Todo mundo está tentando sobreviver dentro de uma regra cruel, imposta pelo sistema eleitoral brasileiro, que, na minha opinião, frauda a eleição antes do nome chegar na urna, porque eles escolhem o nome que vai dentro da urna para daí você ter opção. Então, para mim, não é o eleitor que escolhe o candidato, o eleitor, ele escolhe aquilo que deram para ele escolher, não aquilo que ele acha interessante. E existem centenas de métodos democráticos para corrigir isso, né? Mas essa exposição toda, por ser o maior partido do país, coloca em xeque e também nos dá uma oportunidade, põe à luz esse problema de uma maneira mais continental, vamos dizer assim, porque o Brasil é um país continental. Não sei se tu está acompanhando, daqui a pouco nós vamos passar alguns vídeos de algumas falas, mas eu tenho, de tanto que eu acompanhei, eu tenho algumas aqui, pelo menos a postura e o comportamento decorado. Mas, assim, o que tu acha disso? Como que tu está observando isso do ponto de vista da política? E sem julgar ninguém, cada um faz o que pensa, mas, assim, o comportamento da Ana Campanholo, por exemplo, achei de muita coragem, um ato de muita coragem, da Carol Detoni também, porque não expôs pessoas, no meu ponto de vista, sinceramente, sim, eu não tenho nada contra Carlos Eduardo, Valdemar da Costa Nato, não. O que ela expõe é o sistema. O sistema está exposto para nós discutir em cima. Então, independente, porque se não fosse eles, ia ser outro. Porque aconteceu aqui em Itajaí com a União Brasil, aconteceu com o PP, aconteceu com o PT, aconteceu com todo mundo. Porque o sistema está assim. Então, qual é a tua opinião sobre isso? Como é que tu está observando isso? Aconteceu com o meu PSD, eu também fui chutado. É verdade. Eu já fui chutado 2 vezes no PROS lá atrás. Sim. Tinha prometido o controle estadual, era presidente estadual e de repente do dia para a noite... Mas naquela época ainda não tinha fundo, né? Não tinha fundo. Mas já tinha o caciques. Certo. E assim, eu acho que tu tens razão. Primeiro que a Ana Campanholo, talvez, cara, depois daqueles que têm o sobrenome Bolsonaro, ela é a que mais tem autoridade no Brasil para falar em nome da direita. Tu concorda comigo? Concordo. Se fosse outro, ia ser descredibilizado. Esse cara aí veio do PSB, veio do PSD, veio do PC o quê? Né, aquele preconceitozinho de origem. Né? Não é raiz. A Ana Campanholo é raiz. Goste ou não goste, ela é de direita e ela é aquilo ali, ela é autêntica, muito autêntica. Então, quando ela faz essa exposição... Ela é formada politicamente pela direita, ou seja, ela faz questão de dizer, eu sigo a cartilha do professor Olavo de Carvalho. E ponto, né? Então, quando ela faz quando ela posiciona essa discussão, ela cria explode, né? Não é frenesi. E ninguém consegue descredibilizá-la. A Carol Detoni, embora não com tanta expressão, mas também, ela também, goste ou não, ela tem uma atuação extremamente proativa no Congresso Nacional e, do ponto de vista de ser uma liderança, ela consolidou, ela sai do oeste do estado e chega... pouca gente de Santa Catarina hoje, eu acho que não conhece, não sabe quem é ela, não conhece da atuação. Então, assim, Jean, eu fiquei feliz com essa discussão, na mesma lógica que tu. Eu não quero saber quem está certo nem quem está errado, até porque eu acho que ninguém está certo e ninguém está errado. Eu também. E eu explico no seguinte sentido. É evidente que toda essa leva de parlamentares bons e ruins, e mais ou menos, eles foram eleitos a partir do sobrenome Bolsonaro, certo? Se não existia, eles não existiriam se não fosse. Então,
Me parece justo que quando o Bolsonaro diz, olha, é importante para o projeto do país, para o projeto, sei lá o quê, o meu filho ser candidato a Santa Catarina, teoricamente faz sentido o partido discutir essa questão. E tem direito E também. tem direito, exatamente. Por outro lado, é uma sacanagem você interromper um processo de crescimento de uma deputada que vem consolidando a liderança, está voando, talvez no momento da vida dela, talvez não exista daqui 2, 4 anos o momento que ela está agora, porque a política é cíclica, e você simplesmente dizer, não, ó, aqui não vai ter espaço porque nós já estamos fechados com a coligação com outro partido e tu vais ter que procurar outro lugar para se candidatar. E assim, ó, vou até fazer um parênteses, eu acho que quem menos perde é ela. Porque se ela vai ao Republicanos ou a qualquer lugar, eu acho que a eleição é dela. E a outra vaga vai ser disputada, se o Carlos concorrer mesmo, se o Amin concorrer, ou quem mais concorrer. Tudo empatado, inclusive Décio Lima. Décio Lima. Eu acho que a Carol é, de todos os candidatos hoje, a mais favorita, embora a eleição acontece o que acontece. Agora é o seguinte, para finalizar aqui e no ponto da tua pergunta, é óbvio que isso tudo é um problema do sistema partidário e ponto. O Lula nunca saiu do PT, né, desde quando fundou lá em 1979, 80, né? Mas se o Lula amanhã dissesse, o PT, não quero mais saber do PT, eu vou fundar o sei lá o quê, ou eu vou me filiar ao PCdoB. É evidente que todo mundo vai junto, né? Sim. E os caras que vão ser eleitos a partir dessa liderança. E o Bolsonaro é a mesma coisa, ele começa no PSL, hoje ele está no PL, e isso só expõe um grave problema do Brasil, que é o problema da ausência de democracia partidária. Hoje quem manda está lá em cima e quem obedece está aqui embaixo. E tem que baixar a cabeça para isso. E o eleitor não tem chance nenhuma de escolher, porque ninguém perguntou para o eleitor se ele quer o Carlos Bolsonaro ou se ele quer a Detone, ou se ele quer Carlos e Detone, ou se ele quer Carlos e Amin, ou se ele quer Amin e Detone. Ninguém perguntou. Quem vai discutir, quem vai decidir são esses caciques que hoje estão expostos nessa treta, vou usar o teu adjetivo, e o povo vai só, no final, ter que dizer que sim ou que não para aquilo que já está previamente escolhido. Então, a gente já debateu isso aqui demais. Isso está acontecendo numa amplitude, numa escala grande, mas isso acontece o tempo todo em escala menor. Quantas lideranças locais são podadas por interesses maiores, que muitas vezes são interesses pessoais, para manter o emprego da esposa, para manter... enfim, né, essas coisas escusas da administração pública, e a gente deixa de na verdade regar boas lideranças que estão acontecendo e que não acontecem por conta dessas interferências, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Nem Lula nem Bolsonaro deveriam intervir nos partidos regionalmente. O PL de Santa Catarina deveria ser o PL de Santa Catarina. Não estou aqui fazendo crítica ao Jorginho, que aliás eu adoro, eu acho ele uma figura pública sensacional, e nem crítica a Décio Lima nem a ninguém. Eu estou fazendo uma crítica ao sistema. O sistema partidário brasileiro, infelizmente, permite que o cara de cima venha, troque essa peça pela outra e o povo que fique perdido e vá votar no que tiver. É que a política é feita com tese. Quando a política é feita com tese, ela é muito difícil de debater. Tem que subir o nível, não dá para baixar o nível. Quando a Ana Campoiolo se apresenta publicamente, expõe um acordo dentro de uma tese, num contexto tese, defendendo o governador Jorginho com toda a razão. O governador Jorginho precisa fazer uma coligação. Então, a liderança nacional disse, não, está reservada a tua vaga para fazer a coligação, só que a outra é do meu filho. Quando ele fala a outra do meu filho, foi por isso que Jorge Guetem, antes de Ana Campoiolo, se ergueu, inclusive respondendo Carolina Detone, dizendo, olha, não foi Santa Catarina que te tirou, não foram os catarinenses que te tiraram a vaga. Justamente para dizer o seguinte, olha, uma vaga estava no acordo, era da coligação. Isso foi confirmado pela Ana Campoiolo na tese dela, né? E a outra vaga é do Carlos Bolsonaro. Volto a dizer, nada contra. Mas constrangeu de maneira absurda, né? E a Carolina Detone, daqui a pouco nós vamos passar o vídeo, ela disse, olha, eu me subordinei no primeiro momento, fui eleita, mas cumpri o meu papel, representei, é isso que ela quis dizer no contexto que a gente vai passar aqui. E não acho certo agora me submeter a isso depois de 4 anos de trabalho, entregue, participou de CCJ, participou...
construiu a própria... É o que eu digo, como eu comecei essa fala. O argumento, quando ele vem de uma tese, é muito difícil de combater. E a Ana Campanhola, ela foi cirúrgica quando ela demonstrou construção de base, relacionamento com vereadores, com prefeitos, né? Ela tem o PL organizado em Santa Catarina. Ela organizou. Então o PL estava pronto para fazer uma bela eleição. Ah, mas chapa pura, ela já sabia há mais de um ano. Ela deixa claro na tese dela. Há mais de um ano, todos nós fomos informados que o PL teria que abrir mão de uma vaga. Mas não quer dizer que... E ela compreende dentro da tese dela que ela está abrindo mão de duas. Que a partir do momento que abre mão de uma vaga para trazer um candidato ao Senado do Partido Progressista, por exemplo, ou da União Progressista, agora, né, que é o PP e o União Brasil, na federação, quer dizer, a partir do momento que eles abrem mão, a outra vaga seria do PL de Santa Catarina, para disputar o Senado de Santa Catarina. É onde eu digo que todo mundo está certo, todo mundo está errado. Sim. Por quê? Todo mundo está certo por sobreviver, por tentar sobreviver, valorizando seu próprio trabalho, construindo, né, aquilo que foi construído. Mas, ao mesmo tempo, o sistema que está fazendo todas essas pessoas entrarem em conflito, porque o sistema funciona assim. Uma cabeça relacionada com mais 2, 3 cabeças, que é o presidente nacional do partido, perpétuo, sem prazo de validade, quer dizer, enquanto ele atender os interesses da cúpula, ele se mantém lá, administrando uma verdadeira fortuna, porque emenda parlamentar que financia executivos como prefeitos, governadores, vereadores, deputados estaduais, passa de 50 bi, quase 60 bi, né? O fundo partidário, que decide quem vai ter sede na sua cidade, quem vai ter assessor, quem vai receber salário para se manter liberado para fazer construção de personalidade pública e tudo mais. Depois vem o fundo eleitoral, que é distribuído desproporcionalmente para as castas e para aqueles que estão alinhados. Quer dizer, é um poder inigualável. Eu, sinceramente, eu já disse isso aqui, acho que ser presidente nacional de um partido grande hoje é mais importante que ser ministro ou até governador de estado. Sem dúvida. Porque o poder econômico que compra poder político é absurdo. Então, o sistema está corrompido, está desproporcional, está antidemocrático. E partido não tem lei de responsabilidade fiscal, não tem licitação, não tem nada disso. Exatamente, quer dizer, nós temos membros da família Bolsonaro que recebem salário. Então, assim, e quem mais? Quantos mais não recebem salário do partido e financiamento? Ah, não, mas isso é normal. Não, não é. Mas aí vem as teses rasas, que não vão combater a tese muito bem fundamentada da Ana Campanhola e da Detone Nunca. Quer dizer, não, põe na urna que a gente vê. Mas não é assim. A questão toda está na escolha de quem vai estar dentro da urna. E ela está na eleição do Jorginho. Sim. Na reeleição do Jorginho. Né? Então, assim, é uma chapa, é um projeto. Né? O Republicanos no contexto, junto, o Novo vindo nesse contexto, ao MDB foi dada a vaga de vice, o Jorginho já deixou muito claro. Então, assim, o sistema foi todo regulado e controlado por quem controla economicamente o partido. Ponto. Por que agora essa discussão veio à baila de maneira gigante? Porque a deputada resolveu expor essa autofagia que acontece há muito tempo, nós denunciamos há muito tempo aqui. Existem soluções para isso? No meu entendimento, existe. Democracia partidária, prévias vinculantes. O que é prévia vinculante? Você permitir que os filiados, reunir os filiados numa convenção para montar a nominata, no voto. Essa nominata já está transparente, a distribuição do fundo partidário, do fundo eleitoral, né? A estrutura que o fundo partidário vai dar em comitê estadual da chapa, seja para federal, seja para estadual, seja para governador. Vincular o valor do fundo eleitoral a uma publicação, a uma transparência. Controlar de maneira efetiva a cota de gênero que tem sido usada para fraudar e redistribuir valores.
para candidatos das castas. Então existe uma... E não precisa de lei, Nicolas. É isso que eu fico louco, sabe? Como diz o Carlos Humberto, eu fico louco. Mas assim, a gente acaba ficando chateado porque assim, ó, não precisa de lei, não precisa de legislação, não precisa de congresso, não, é vontade política. Basta o partido dizer, isso eu vou fazer honestamente, eu vou ser democrático. Só, não precisa de mais nada. Ah, não, mas nós fazemos PED, nós fazemos processo interno. Cadê? A gente sabe a dificuldade que é para fazer nominata. E por quê? Porque ninguém se motiva. A nossa juventude não quer saber de política. Aí me pergunta por quê. Ah, meu Deus, mas o presidente Lula está com 80 anos já, vai disputar outra eleição, o Biden já estava caindo pelas beiradas. Por quê? Juventude não está dando a menor bola para política. E quanto menos qualidade nós tivermos de juventude e de superação das lideranças, de construção de lideranças, pior vai ser. Daqui a pouco nem candidato vai ter, porque ninguém quer ser. Porque ninguém acredita. Todo mundo acha que é a cartinha marcada, que é o baralhinho todo desenhado, e todos têm razão. Porque é. E o eleitor que sai de casa desconfiando da urna eletrônica não sabe que a urna eletrônica ela já foi fraudada na base. Ela já foi fraudada na hora de escolher o candidato. Porque o pratinho, lá dentro da urna não tem fraude. Lá tem o pratinho que foi montado para tu comer quieto. Então, assim, mais uma vez, minha opinião, o Partido Liberal, com tudo isso que está acontecendo, está dando uma grande oportunidade ao país, aos eleitores que cabem constranger a política, a fazer uma discussão íntegra, correta, sobre uma reforma eleitoral, uma reforma política decente, para que todos os partidos, todas as lideranças, todos os ativistas, todas as pessoas que têm vocação para o bem próximo possam participar de maneira livre, sem ser encabrestadas por castas, monarquias e por aí vai. Não, é isso tudo. E a questão, quando tu coloca ali, né, tipo... eu ouvi esse argumento também, né? Coloca todo mundo na urna e vamos ver. É que assim, tem que entender que o que está em jogo também é uma reeleição do governador Jorginho. E ele precisa dessa composição, porque assim... querem menosprezar o Espiridião Amin, eu não tenho coragem, porque ele está aí já faz esse tempão todo, e é senador da República. Mas querem menosprezar o senador Espiridião Amin, beleza, menosprezem. Mas ele tem o PP e o União Brasil junto com o Tempo TV, recurso do fundo eleitoral, e discurso, gente, liderança, prefeito, vereador, e ele pode estar do lado... História, né? História. Servidores públicos e tudo mais no estado, foi governador. Ele pode pegar o timezinho dele e ir para outro lado, não pode? Se ele pega o timezinho dele e vai para outro lado, implode um projeto que estava super bem construído de encaminhamento dessa reeleição do governador. Então... que pode ser definida no primeiro turno, né, Nicolas? Que pode ser definida no primeiro turno. Dentro dessa composição. Exatamente. É por isso que eu digo que a Ana Campanholo, ela defende essa estratégia. Por quê? Porque democraticamente foi discutido, foi conversado em tempo hábil para que se organizasse o partido. Ela deixa muito claro isso, sabe? E admiro-a por isso, pela coragem de dizer, escuta, faz um ano que nós sabemos. A azeitona já veio para nós há um ano atrás, deu tempo de nos organizar, de conversar com a base, de articular tudo. Agora vem uma bola de boliche que quer derrubar tudo. Isso. E é um elemento adicional aí, né? O Senado da República, como conceito, ele é a representação do Estado. O Congresso Nacional tem duas casas. A Câmara Baixa, que é a Câmara dos Deputados, representou o povo. Por isso que a eleição é proporcional, se vota proporcionalmente. E a Câmara Alta, que é o Senado, que é voto majoritário. Quem tem mais voto ganha. E aí ele representa o Estado, não o povo. Essa distinção é fundamental, porque o Senado, embora na prática não seja mais, mas ele foi concebido como uma casa revisora, exatamente para revisar o Pacto Federativo. Ou seja, se a Câmara dos Deputados fizer uma lei que vai beneficiar São Paulo e o Rio de Janeiro, está lá o Senado para revisar essa lei e não permitir que as legislações sejam desiguais
para os estados da federação. Por que eu digo que conceitualmente é importante? Porque a gente esquece de discutir essas coisas, né? Então o senador é um representante do estado. É fundamental que ele tenha o DNA do estado, a agenda do estado, a história do estado para poder defender. Em condição igualitária. Em condição igual. Porque assim, São Paulo tem 3 senadores, Santa Catarina tem, todo mundo tem 3. Até o Amapá tem 3, exatamente, porque é para manter a questão federativa. E aí, onde é que eu vou chegar? Tem um outro elemento. Talvez não expressamente, mas veladamente, as grandes entidades do Estado, a indústria, o setor de serviços, os grandes empresários, vamos falar, os grandes empresários do Estado, quem detém o dinheiro e o capital, que está super preocupado com o atraso de infraestrutura do Estado de Santa Catarina, porque nós estamos voando economicamente. Estamos voando. A gente passou o Brasil, assim, nosso índice de desemprego é o menor do mundo. Mas a nossa infraestrutura colapsada. Então, daqui a pouco não dá mais para te tirar a produção, tu tem uma indústria e levar para São Paulo, porque tu fica preso na BR-101, né? Então, assim, isso está na agenda da classe empresarial e que, com alguma vergonha, mas que conversa com o governo Lula, que tem seus canais de intermediação. E eles sabem que no Senado Federal eles precisam das pessoas que têm essa agenda também, né? Então está tendo um movimento de resistência também, a vinda do Carlos Bolsonaro de ser de fora, por parte, não de todos, mas de parte importante do setor produtivo catarinense. E eu acho que isso é um fator que está favorecendo, digamos assim, não é a ruptura, mas esse posicionamento da Carol Detone e da Ana Campanholo e enfraquecendo a posição do Carlos Bolsonaro, que talvez até por isso, não pela posição partidária, mas até por isso, possa até dar uma meia volta e rever a sua posição. Né? Eu acho que que hoje a gente está acompanhando na imprensa, que algumas possibilidades têm sido levantadas, e já que tu citou, eu não ia citar, mas eu não queria botar mais um elemento dessa história, mas já que tu botou, existe um movimento do agro, um movimento forte de Santa Catarina, em contato com a gestão do PL, a liderança dos Bolsonaros, para tentar demover a imposição do ex-presidente Jair Bolsonaro essa questão. Empresários catarinenses, empreendedores catarinenses e tal. Justamente por esse motivo que o Nicolas falou aqui. Quer dizer, existe uma agenda, existe um programa, e o que a Ana Campanholo também quis dizer com isso, que mais de um ano se sabe do acordo e que deu tempo de se organizar, foi que elas se comprometeram também, e Décio Lima, através do Sebrae, os outros pré-candidatos ao Senado, eles se comprometeram com essa agenda. Quer dizer, Santa Catarina tem um programa, tem uma agenda, e todos estão tendo constrangidos, estão tendo que se comprometer com essa agenda, né? Independente do partido. Então, como há esse movimento, pode ser que o Carlos tenha que bater retirada, mas como houve manifestações educadas por parte dos Bolsonaros, muito mal educada por parte do nosso senador Jorge Seife, agressivamente agrediu a deputada Ana Campanholo e tudo mais, não sei aqui termo, mas assisti e achei um horror, um senador da República, representante do Estado de Santa Catarina, numa cadeira tão importante, se pronunciar daquela maneira. Mas está feito, está aí, eles estão aí para isso. Vai ser o eleitor que vai avaliar. Agora, o que eu quero deixar muito claro, a nossa posição, independente de julgamento, é que isso é uma doença. E nós temos que começar a trabalhar em cima da cura, porque essa corda vai esticar, vai estourar. Porque quem está tentando ser liderança está conseguindo, está buscando ocupar espaço e está sendo preterido do próprio trabalho. Porque uma coisa é, tu não fez nada, tu é isso, tu é aquilo. Outra coisa é gente que trabalha pra caramba e constrói. Dentro do seu contexto, não estou aqui dizendo que eu apoio, ou que eu voto, ou que eu tenho preferência. Não. Mas dentro do contexto que se propôs, dentro daquilo que se comprometeu a entregar, está entregando, está trabalhando, está construindo, está se relacionando. Quantas lideranças aparecem do nada, fazem chantagem, estão aí, sabe, não constrói nada, nem olha na cara de um prefeito, de um vereador, sabe? E esse povo se relaciona.
tem vínculos, construiu. E outra, quando tu te vincula a um prefeito, a um vereador, a um deputado estadual, tu te vincula a agendas que lhes são demandados. Então a gente tem que respeitar isso, querendo ou não, aceitando ou não, discutindo questões ideológicas para lá e para cá é uma outra coisa. Agora, é complicado tu chegar aqui e não consultar, que daí foi um outro termo que elas levantaram com muita propriedade dentro da tese, foi o seguinte: não fomos consultados, não fomos, você veio. Aí tem uma fala que nós vamos botar aqui também do Valdemar da Costa Neto, que disse assim: não, o presidente bateu um martelo, mandou, aí vem Flávio e diz: é uma ordem, tem que cumprir, aí vem, tá tudo aí, nós vamos mostrar. E não é assim que a banda toca. Então, assim, a classe empresarial, a classe política e tudo mais que envolve essa discussão, que depende dessa classe cultural, aí vai, né? Está todo mundo constrangido com essa situação. Porque ninguém quer julgar direto, porque não é o momento de julgar o que pensa, o que faz. O momento agora é julgar os meios e as ferramentas democráticas que se tem para valorizar aquilo que nós queremos conduzir, aquilo que a gente quer que nos represente. E o sistema está podre por causa disso. Ninguém consegue mais fazer política. Todo mundo desmotivado de fazer política, porque é meia dúzia só os escolhidos. Vai aceitar andar na minha cartilha? Vai. Então, está garantida a tua candidatura, teu financiamento, tua... Pô, isso é sacanagem, pô. É a palavra que o Nicolas usou, sacanagem. O Carol Detone foi CCJ, foi isso, foi aquilo, foi aquilo. Trabalhou, tá aí. Mãe, família, representa os valores de quem votou nela, não roeu a corda, não saiu da linha. Conduziu, foi a deputada federal mais votada do estado de Santa Catarina, como Ana Campoiolo foi a deputada estadual mais votada do estado de Santa Catarina. Quer dizer, as duas juntas dá quase 10%, dá 10%, dá mais de 10%, só as duas juntas, que é na proporcional, mas dá mais de 10% do eleitorado catarinense, as duas juntas somaram. E votam, gente, sabe? Será que não? Porque é um estado pequenininho, porque é importante, é estratégico para a família Bolsonaro, é. Mas essas senhoras sempre representaram o bolsonarismo muito bem em Santa Catarina. Independente de quem gosta ou não gosta. Elas sempre representaram. Porque uma coisa é tu falar de baixo para cima, pedindo lealdade, pedindo isso, pedindo aquilo. Porém, se Santa Catarina é um berço do bolsonarismo, tão forte do bolsonarismo, essas pessoas sempre representaram a altura. Construíram essa... Porque o Bolsonaro poucas vezes veio aqui, né? Mas essas senhoras, o governador Jorginho e tantos outros apoiadores, inclusive João Rodrigues, construíram a imagem do Bolsonaro dessa maneira, os próprios empresários do agro e tudo mais. Então, essas pessoas que estão sendo preteridas hoje, e está sendo exigido delas uma lealdade canina, nós podemos dizer, sabe? Fizeram por merecer tudo aquilo que conquistaram, têm conquistado. E honraram, pelo menos, o nome do líder até aqui. Porque da boca delas nunca saiu nada senão defesa do próprio projeto e da própria composição e tudo aquilo que representa o bolsonarismo, principalmente Santa Catarina. Concordo, volto ao início da fala, né? Acho que a Ana tem... Ninguém mais tem do que a Ana Campoiolo autoridade para falar em nome da direita, eu acho que no mesmo nível assim, da família Bolsonaro. Né? E existem outras opções, eu acho que é isso que eles estão tratando também. Né? Eu estou no governo do PL, eu gosto do Jorginho, mas eu não sou o PL. Né? Então, eu olho isso, eu olho e falo aqui como estudioso que sou, curioso que sou, assim, né? Mas me parece que existem outras alternativas para o Carlos Bolsonaro que não Santa Catarina, né? Eu acho que esse talvez tenha sido o erro, né? Por que aqui? Se aqui está tudo certo, aqui não tem uma rusga, aqui tá... o projeto está construidinho assim, do jeitinho certo. Dificilmente, do jeito que estava sendo montado, ia dar 1 milímetro errado na quantidade de deputado estadual eleito, federal, senador, governador, assim, estava... E aí, de repente, essa imposição, ela causa... Claro, é óbvio que ia causar.
né? Esse incômodo. E ainda dá tempo de arrumar, eles têm tempo, são adultos e sabem de política mais do que nós, e dá tempo de arrumar. Mas a história também mostra que é nessas horas que dá ruim, né? Às vezes, assim, né? Quando se insiste numa coisa que... Quando se força uma barra que não era para ser forçada, que às vezes as coisas desencaminham. Sabe o que me deixa chateado, às vezes, assim? Num momento como esse, que o PL nos proporciona um debate desse nível, partidos antagônicos aproveitam para atacar pessoas, julgar comportamento, quando era o momento de dizer assim, pô, porque eu tenho certeza absoluta que todos foram vítimas disso já. Então, assim, é um baita momento para nós discutir isso. Sim, sabe? sim. Em vez de ficar aproveitando a situação para dizer, como eles são. Não, vamos aproveitar para discutir o sistema que está podre. O sistema que todo mundo já foi vítima. Eu, tu e todo mundo que vive na política um dia já foi vítima disso. Dessa tutela econômica que os presidentes nacionais de partido e algumas lideranças nacionais tomaram partido no Brasil inteiro. Então, assim, por que não vamos deixar um pouquinho as questões pessoais de lado, os nomes, isso, aquilo, e vamos aproveitar para discutir o processo eleitoral, o sistema eleitoral, o sistema, a ditadura partidária que está instalada no país, independente. E assim, está no PL, mas está no PT, está no PCdoB, está no PSB, está no PSD. Kassab não vem aqui, não escolhe candidato, não tira candidato, não leva para lá, não traz para cá, o PT é a mesma coisa. Está todo mundo igual, está todo mundo no mesmo barco. Então, assim, o que eles tiveram coragem de demonstrar, mesmo correndo um risco grave, porque, assim, nós temos exemplos de pessoas que confrontaram, independente das teses, talvez as teses não tenham sido tão fortes assim, mas que sofreram represálias. A Joyce Hasselmann foi a deputada federal mais votada de São Paulo e não ganhou para vereadora, né? Depois, por punição do bolsonarismo, né? E, claro, isso pode deixar as pessoas um pouco desconfortáveis, às vezes até para se posicionar, mas elas tiveram muita coragem de expor isso, e eu acho que todos os partidos, independentes de cores e de lado, deviam estar aproveitando o momento para discutir essa questão político-partidária, porque atinge todos os eleitores do país, a nossa democracia, o nosso futuro e o nosso conviver, né? Então vamos aproveitar o momento, vamos botar a mãozinha na consciência, vamos dizer assim, nessa eu estou contigo, e nós vamos debater isso aqui, vamos expor, vamos constranger, porque eu não vi outra coisa na vida, Nicolas, nesses anos todos, melhor e funcionar mais do que o constrangimento. Então é o momento, já que as nossas lideranças de Santa Catarina que militam no Partido Liberal estão constrangendo o partido de maneira nacional por esse comportamento funcional, por que não outras lideranças também demonstrar isso e abrir um debate nacional para abrir a democracia dos partidos? Esse é o momento, vamos aproveitar, certo? Certíssimo. Agora vou arrumar umas confusão para ti. Ai. O que tu tá vendo aí na nossa região da Anfre? Ah, sim. Em termos de candidaturas? Candidaturas, né? Jean, o Balneário Camboriú tem lideranças expressivas. O Fabrício Oliveira é uma grande liderança que se confronta com uma família Pavan, pai e filha, que chegaram chegando, né? Então, no mínimo, mantendo um nível assim, de governo atuante, né? E que certamente terão também o seu candidato. Já tem declarado. Já tem declarado, é né? O Carlos Humberto. Então, tem espaço para dois, pode ser que tenha, depende das outras costuras, mas eu acho que Balneário e Camboriú estão bem posicionados. O Liba tem um desafio muito grande, né, que é o desafio que Navegante sempre teve de conseguir posicionar um deputado estadual, já tentou lá atrás, mais de uma vez, né? Acho que na história recente, pelo menos o Roberto Carlos e o Deba, né? E é talvez o maior desafio, porque dá. Navegantes tem voto já sozinha para eleger um deputado, e se ele conseguir mais, Navegantes ainda... Eu não sei se ela está aculturada o suficiente ou se a liderança do Liba é suficiente para isso. Esse trabalho dele vai demonstrar. Ele tem demonstrado muita força. Eu tenho visto alguns
Eu ainda estou no PSD, então eu fui no evento do PSD lá, tinha bastante gente, se ele mobilizou, muita gente, me impressionou. Itajaí vai depender da conta, dói dizer, mas eu acho que o Osmar está indo muito bem, dói no sentido que ele é oposição ao nosso governo, mas né, nada contra o menino. Ainda é? Sei lá, né? Não se sabe. Mas, enfim, o Osmar está muito bem posicionado, o Angiolete está muito bem posicionado, a Ana segue sendo uma liderança, na minha opinião, importante, está no consciente coletivo. A Ana, em algum momento, ela vira, se é já, se é daqui 4 anos, né? Quanto tempo demora. E existem outras candidaturas possíveis, né? Vitor Nascimento, Pedrão, próprio Pegorini. De votação nominal, extrato eleitoral, Ana e Osmar, que tem independente, tipo, assim, no contexto para serem pré-candidatos, né? De votação nominal. Tipo, a Ana já teve uma votação alta para... Eu digo assim, que é importante, às vezes as pessoas não levam... Sim, que já tiveram esse teste. Já tiveram mais de 30, 40 mil, confirma. Sim. Entendeu? Tanto o Osmar quanto a Ana já tiveram esse extrato. Né? O resto ainda é aspirante, ainda não teve uma... Mas eu diria que são esses 3 nomes, né? O Angiolete, a Ana e o Osmar. Só que eu quero Agora, não, assim, ó, o Brasil tá doido, né? Então daqui a pouco aparece um outsider. outsider aí. E aí, vocês não falam dele, né? Gritando caralho. Não falamos mesmo. Então tem tudo isso. Mas eu acho assim, que para terminar, né? E aí, o resto da região, eu não consigo enxergar. Paulinha, lógico, Bombinhas, né? Paulinha deve fazer uma boa eleição também. Mas já é federal, né? Já é federal. Mas eu acho que assim, a gente está bem servido de candidatos, de boas lideranças. Mas, cara, eu tenho listado ali, não sei se vai se confirmar. A conta para a gente conseguir... 28 candidatos a deputados Jorge Guetem. Na ANFRE. Sim. 28 candidatos a deputado estadual na ANFRE. Eu tenho listado, não sei se vai se confirmar todos. Sim. Mas vamos supor que 21, 22, que é mais ou menos por aí. Cara, virar campanha para vereador, né? Porque proporcionalmente a ANFRE, se tu juntar em tantos candidatos, isso eu estou falando de candidatos da ANFRE. Aí vamos, 25%, 28% vai para voto de gente de fora, porque é imigrante que vem para cá, mas vota nas suas bases. Nós temos 26%, 30% de abstenção. Cara, é um negócio que vai virar extrato para vereador, é uma coisa absurda, assim. Mais uma vez demonstrando a desorganização partidária. Porque o que acontece? Isso também, Nicolas, é um pouquinho de sintoma do que está acontecendo com o PL, nacionalmente falando, que a gente estava falando aqui até agora. Porque o que acontece? O cara de Florianópolis, entendeu? O cara de Florianópolis que tem controle do partido, que tem... O que ele vem? Ele quer lançar o cara aqui para somar na legenda dele, porque ele tem aquela conta. E aí ele controla também a candidatura para somar para ele, e não para concorrer com ele. E isso também é uma forma de fraudar a eleição. Depois da escolha ainda tem essa. Dentro da nominata, o cara constrói a nominata, pô, eu tenho aqui um extrato de 50, 60, vou começar a botar a turma aqui de 30 para baixo, que vai me dar por legenda a primeira vaga, ainda vou disputar algumas que quem tiver no 20% aqui vai acabar entrando comigo ou não. Quer dizer, o meu concorrente, o único risco que o concorrente me dá é entrar na segunda vaga de 20%. Essa conta os caras fazem e controlam as bases para isso também. Eu tenho visto muito disso. Acho outra sacanagem. É o que eu digo, assim, os partidos deviam aproveitar esse momento, os políticos que são preteridos, que são... aproveitar esse momento para dizer assim, olha aqui, ninguém vai trabalhar para mais ninguém se você não mudar essa porra, que a gente não consegue subir. Pronto. Entendeu? E eu estou vendo isso sendo construído de novo nas candidaturas à estadual. E aí nós podendo... que a última vez que nós tivemos 2 candidatos estadual na mesma eleição foi o Jandir e o Volney, numa eleição só, quando o Dr. João Macanhã foi prefeito, é isso, né? Foi, em 1994. Isso. E aí o saudoso João Macanhã... Não, era o Arnaldo. Era o Arnaldo? Era o Arnaldo. Foi o Arnaldo. Mas fica a nossa saudade do Dr. João aqui, da mesma forma. E foi a última vez que nós tivemos, e quando nós tínhamos menos da metade do eleitorado que temos hoje. Então, assim, alguma coisa está errada nessa conta. As pessoas não estão se vinculando, as pessoas que trabalham conosco.
Então é muito importante, mesmo o Rubens que está correndo sozinho, na ANF praticamente aí, acho que vai encontrar dificuldade tamanha, que o Chioquete já está aqui, vai ter pré-candidato a estadual na cidade. Não, e O as emendas compram apoio político, né, Jean? O próprio Chiodini vai negociar a sua base para ser candidato a vice-governador, ele vai negociar a sua base de alguma forma para trazer alguém aqui para ser candidato, né? Não sei se vai ter candidato na cidade, acho que não, a não ser que seja o Dedé, mas o Dedé é Chioquete. Será que o Chiodini vai apoiar o Chioquete na sua base de Itajaí, porque diz que é de Itajaí agora, né? Então, assim, a coisa está muito confusa. E Itajaí, mais uma vez, não tem um plano, não tem um programa estratégico. Enquanto o prefeito se mata, enquanto, sabe, os outros se matam para buscar desenvolvimento econômico, desenvolvimento de infraestrutura e tudo mais, quer dizer, a representação não sai do chão. Posso voltar na eleição de 94? Pode. Porque tu acabou de me acender uma luz assim, a eleição de 94, ela ensina tanto, cara. Porque o Arnaldo Schmidt era prefeito, bem prefeito, bem eleito, bem avaliado. Ele era uma liderança muito presente, muito forte. Isso. O Jandir tinha perdido a eleição para ele, vai a deputado. O Volney a mesma coisa, tinha perdido a eleição, vai a deputado. Ele colocou Nelinho e Érico como candidatos a deputado naquela eleição, numa tentativa de pulverizar. E ele perde igual, porque elege os dois candidatos da oposição e a eleição do Jandir eu não lembro construída se nessa ali época tinha muita vazão de voto, né? Não, a coisa era mais bairrista, né? Era uma barreira. Eu acho que assim, Jean, vou até citar quem, assim, ó. O cara que trabalha na Celesc, ele tem uma tendência enorme a votar em quem é da Celesc. O bombeiro, o cara da Caixa Econômica. Então, assim, o cara de Chapecó, o de Lages, trabalha na Caixa Econômica, tem um candidato da Caixa, ele tem uma tendência a votar de que lugar que ele seja. Então, eu acho que um percentual a gente já perde nesse voto de segmento, né? Agora, tanto quanto a gente tem perdido nas últimas eleições, igreja, mas tanto quanto a gente tem perdido nas últimas eleições, eu acho que não, eu acho que é mais recente, né? Tem que olhar as estatísticas, mas de pronto, assim, eu acho que é mais 2006, recente. quase que o Maneca se elege deputado federal, teve uma votação Em muito grande. Em dois? 2006? Dois. Ah, foi dois? Dois. Que o Macanhã ficou fora por pouco e o Maneca por pouco. Uhum. Os dois. Quase que nós tivemos dois federais. Mas era federal. Isso, faltou muito pouco. Nada. É verdade. Então, assim, nós estamos sem liderança. Itajaí tá. O Robson está tentando se erguer aí, mas o governo não está ajudando do ponto de vista político, sabe? Vai depender. O primeiro passo político do grupo do Robson, eu acredito que sai de 2026. Tem que sair de 2026. Quer dizer assim, o resultado. Só que assim, é uma faca de dois gumes, né? Pode ser muito bom, ou pode ser muito ruim, no momento que ele está tentando se consolidar. Eu ainda vejo a presença do Robson, assim, por conta do primeiro ano, aquela coisa toda. Tá meio de síndico ainda. Ele não... Aquela personalidade forte, como tinha o Arnaldo, como teve um Vonei, como teve um Jandir. Eu digo de presença forte, de energia. Eu falo que liderança é energia. E a energia que um líder propaga do ponto de vista de comandar politicamente um grupo, o Robson está ainda na luta. Sinto que ele escolheu esperar 2026. Uhum. Tanto que ele não fez confronto, não está atrapalhando ninguém. Todo mundo que procura ele, eu queria ser candidato, vai, faz o que tu quer, faz o que tu acha. Eu não faria assim. Eu tentaria controlar de outra forma. Mas é o perfil dele, ele tá conduzindo dessa forma. E 2026 vai ser importante para ele tomar as decisões dele. Qual é o caminho que ele vai avançar no sentido de comandar um grupo político, construir um grupo político. Porque nem ele, nem a oposição, que o cara que disputou com ele, Osmar também não montou nada, não construiu nada, nem a oposição fez. Você, de vez em quando solta uma coisinha lá, mas usa muito os arredores para... Mas ele não fez um confronto político, ele não construiu o grupo político. Quer dizer, encostou na Paulinha que tem o ambiente pronto, a caixinha. Ele até destruiu parte dele. Ao sair Isso. do PSD, né? Ele entrou numa rifa, né? Alguns amigos dele ali acabaram
indo para o gabinete da Paulinha, aquela coisa toda, e ele resolveu, bom, se meu pessoal está ali, eu vou. Só que ele não construiu politicamente nada, ele não tem relacionamento nem com o vereador, nem com... Não tem. O que ele tem? Né? Nada. Quando a gente pega os números de Itajaí, a importância de Itajaí para a economia do Estado do Brasil. Não. E olha, porque Florianópolis também não tem deputado federal, né? Não tô... Itajaí não está sozinha nessa tristeza, né? Florianópolis também não tem, a capital do estado não tem deputado federal, não elegeu deputado federal. O sul está cheio, o oeste está cheio. O sul tem 6 deputados federais, sabe? Quando eu olho os números assim, não dá para acreditar que a gente não conseguiu. O que está faltando? Está faltando liderança. Liderança, energia de liderança, condição de liderança, respeitabilidade. E eu acho que o Robson está caminhando isso. Existem sinais que as pessoas às vezes não observam, mas assim, naquela conversa que nós tivemos aqui, tu estava junto comigo com o Fábio da Lotiza, e as consequências daquela conversa, tu vê que é o seguinte, uma classe inteira está respeitando o Robson, sabe? Aí vem outro. Quer dizer, tu vê movimentos que eu sempre disse, não é só político, porque movimentos políticos também acontecem nas classes. E é um movimento de classe importante, respeitando o líder que está conduzindo a cidade. Isso é importante. Isso é muito importante. Quer dizer, o Robson está quase indo no perfil do Jandir já, né? De conversamos com todo mundo, me ajuda daqui, vamos lá, e a cidade precisa crescer, nós precisamos botar o porto para funcionar, tudo com calma, com tranquilidade, sem confronto, sem... Então, assim, o Robson está tentando ser esse cara. Está indo. Pelo menos ninguém foi no pé dele. Ainda no sentido de ele não teve um Volney batendo, um partido dos trabalhadores batendo, né? Uma conjuntura política de confronto ainda. Eu acho que ele vai conseguir se consolidar por esse caminho, pelo menos dentro de uma parte boa da sociedade, respeitando. Porque se tu abrir a porta, se tu atender a população, se tu conduzir economicamente a cidade, se tu respeitar o empreendedor e o investidor, se tu respeitar o trabalhador, não tem o que... Porque as pessoas só não querem ser atrapalhadas, pô. As pessoas querem andar para frente. Então, se o cara souber conduzir isso de maneira correta, não tem outro caminho. Mas me preocupa muito o contraponto, que é o constrangimento, eu gostaria de ter muito ver uma oposição constrangendo o prefeito dentro da temática, dentro de programa, sendo programático, para que a sociedade de Itajaí, para que nós também evoluamos politicamente, né? Mas não está acontecendo. Então não é culpa desse ou daquele. O sistema está esmagando, está desmotivando as pessoas, está tranquilizando, está calando, sabe? Nós saímos agora de 28 anos de gente muito experiente, mas cansada, que viveu todo esse, né? Então está assistindo isso tudo de maneira tranquila ainda. É isso, meu irmão. Sim, senhor, tio Jean, é isso aí. Mais uma, terminamos mais um. Muito sucesso no teu evento lá. Quer fazer um convite? Ainda tem agenda ou não termina dá mais hoje? tempo, termina hoje. Termina hoje, que pena. E como que foi? Tu fez um agora semana... Porque esse é o segundo, o mês passado tu fez um também, né? Com vários painéis. A gente fez o Invest Itajaí Day, Sim. que, pô, sucesso, né? Foi sensacional, sensacional. E agora nós vamos fazer o Invest Itajaí Day Conexão São Paulo. Nós vamos fazer na Faria Lima, com parceria de um banco. Vocês têm apresentado ativos? Ativos, tudo. Os ativos de concessão e PPPs. E... Tá andando, Nicolas? A gente mirou o abacaxi e acertou a maçã com a PPP de educação, né? Tá andando? Tá andando, já tá com a MIP apresentada, aí já foi feito o edital. Cara, que bacana que vocês, é importante dizer, vocês, porque é aquela coisa, né? Quando tu fala, não, mas isso é privatizar e tal. Vocês chamaram diretores de escola, secretários de escola, funcionários efetivos, fizeram a discussão, demonstraram, foi muito legal. Sindicato. Essa é a verdadeira construção que acaba ninguém mais fazendo, né? Claro. Que é construir... Não narrativa, sim. mas argumento. Tá aqui, ó, é assim, é assado, é assado. Achei muito legal isso. Achei muito legal. Nossa, a PPP Educação, eu tenho tranquilidade de defender, Jean, porque assim, funcionou em Belo Horizonte. O case é sucesso absoluto. Ninguém mais fez. Aí agora que São Paulo, Minas Gerais, Paraná começaram a fazer os lotes e nós de Joinville somos os únicos municípios, os municípios de Santa Catarina que saíram na frente.
As PPPs, elas têm um limite. Tu só pode gastar 5% da tua receita em PPP. Então, nós não vamos fazer isso tudo na educação. Ou seja, vai ter o limite. A gente vai fazer num lote de escolas. Custa tentar? Não custa, né? Vamos tentar. No dinheirinho, a Fran até me perguntou, Nicolas, não vai causar uma desigualdade? Na hora eu não soube responder direito. Eu respondo agora. Tomara que cause. Porque aí tu puxa a régua para cima. Sim. Se melhorar, de PPP melhorou. Está muito melhor do que a pública. Tomara que esse seja o resultado. Porque daí nós vamos nos forçar na 100% pública, trazer a régua para cima, que a gente quer melhorar a educação no fim do dia, né? E se não funcionar, não funcionou, beleza, acabou, tchau, vamos embora. Então, a PPP da Educação e o Distrito, a gente está estruturando, a gente está com uma due diligence na empresa que se apresentou como potencial parceira. O Tribunal de Contas já nos deu o procedimento para estabelecer a parceria, a gente também está estruturando a parceria lá. A due diligence fica pronta dia 5 de dezembro. E agora a gente está mirando nesses ativos de infraestrutura, né? Orla da Praia, praças, centro eventos, mercado de peixe, esses ativos que a gente tem e que a gente sabe que tem gente no Brasil com dinheiro que gostaria de investir, mas tem que ir lá, tem que falar com eles, tem que explicar, mostrar que o governo é sério, que eles vão investir numa cidade que é rica e que ao mesmo tempo tem uma classe política que tem credibilidade, é um papel de diálogo, né? Mas nós vamos chegar lá, a gente está devagarzinho. Como modelo de negócio vocês vão avançar? Em outras áreas, não? Jean, assim, a determinação do Robson é que tudo é passível de concessão e PPP Itajaí. Essa é a visão dele. E a gente inverteu um pouquinho essa lógica do passado, não porque eles estavam errados, estavam, mas assim, a gente aprende com o erro, né? Uhum. Eu também estava, né? Por exemplo, estádio do Marcílio. Quantas maquetes a gente viu do estádio do Marcílio? Uma com hotel, outra tinha shopping, a outra tinha estacionamento embaixo, a outra não sei o quê. Cara, alguém perguntou pro mercado se é aquilo que funciona? Ninguém perguntou. Talvez funcione botar prédio residencial, entendeu? Talvez funcione outra coisa. Então a gente está indo com essa outra lógica. Olha, a gente tem o estádio do Marcílio, a gente tem a Orla da Praia, a gente tem a Beira Rio, a gente tem Pier de Transatlântico, a gente tem centro eventos, a gente tem mercado. O que funciona para ti? É isso que a gente está indo dizer. Por isso que a gente atualizou os decretos de MIP, porque daí o da educação foi uma MIP, por exemplo. O mercado vem dizer, eu quero fazer isso. Vocês me autorizam? Lógico que tem que fazer sentido para nós, né, Jean? Claro. A comissão que vai avaliar vai dizer, pô, isso é legal, funciona para a cidade, funciona para os dois, beleza. Aí licita, porque no final das contas é uma licitação. Tu vai construir o argumento que tu usou com o professor, com o secretário. Então, é isso. Exatamente. Então. É a diferença do tabu para a gestão. Porque a política, a gestão política, ela se pauta muito por tabu, para não fazer, para não ter que responder uma pergunta que não tenha, sabe, que seja constrangedora e tal. Eu achei muito legal, e quero registrar isso, da postura de vocês, no sentido de, quando vocês chegam com a polêmica, vocês já estudaram, vocês fizeram o papel do advogado do diabo, né? Antes do que... Onde é que está a crítica? É isso, exatamente. Não, a crítica é no sentido programático, não no sentido de narrativa, mas no sentido programático. Quer dizer, a viabilidade econômica, a viabilidade... Lá na frente vão dizer que foi coragem, mas na verdade foi ciência, foi técnica, sim, e parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Claro que é confusão, né? Até brinquei contigo. Cara, tu nem me fala em Marcílio, que esse povo é brabo, mas é assim... O povo quer ver o time campeão, quer ver jogando, quer um estádio confortável, quer segurança, quer... Se tiver que mexer para que isso aconteça... quer dizer, tem toda a credibilidade para fazer se fizer a coisa correta, né? Sim, exatamente. Não, e é isso, eu nunca fugi de discussão na minha vida, né, Jean? Então, essa PPP da educação, todas as PPPs sociais, né, habitação, educação e saúde, elas são polêmicas por natureza, né? Tu mexe com o professor e tal. Mas assim, tem que entender que é polêmico, beleza? Então vamos lá. Vamos discutir a polêmica. Pô, discutir a polêmica, explicar. Não adianta eu ficar fora dando uma entrevista na rádio, rebatendo a crítica. Não, cara, vem cá, eu e tu, eu na tua frente, e daí o que tu pensa, eu penso assim. Perfeito, né? Perfeito, é isso aí mesmo. Boa. Gente, muito obrigado. Quero dizer que essa semana que vem já está confirmado aqui, a não ser que aconteça alguma questão de força maior, mas nós vamos trazer aqui, nós vamos abrir o debate sobre empreendedorismo cultural com o querido Moriel Costa, empresário, dono da Panda das Aranhas,
personagem da Mané Darcy, um dos caras que mais fatura com direitos autorais, um cara que organizou um ecossistema de negócio sustentável para toda a sua carreira, com mais de 30 anos. Um papo muito legal, eu e o Nicolas vamos entrevistar ele para a semana que vem aqui, vai ser muito massa. E se inscreve aí, continua se inscrevendo, continua dando essa força, compartilhando com os amigos, para que a gente possa continuar com esse trabalho aqui. Fraterno abraço e até semana que vem. Itajaí está crescendo e a infraestrutura acompanha este avanço. Serão 2 novas estações de tratamento de água e uma delas começa a operar já em 2025. Além disso, 2 novos reservatórios vão reforçar o abastecimento. E vem aí a ampliação da rede coletora e da estação de tratamento de esgoto. No total, são 29 projetos em execução e mais de 330 milhões de reais em investimentos. Do Semasa para Itajaí, por Itajaí.